Vamos chamar o preletor da noite, pastor Sobrinho. Vem trazer uma palavra direto do trono de Deus. Né? Amém. Vamos profetizar. Amém? Vamos orar o pastor? Vamos todo mundo interceder? Amém. Santo Deus, querido Pai, queremos agora, Senhor, já agradecer por tudo que o Senhor já fez nesta noite. Obrigada, Senhor, obrigada porque o Senhor já permitiu adorar a Ti. Obrigada, Pai. E agora, Senhor, queremos nos concentrar com a palavra que o Senhor tem para nós. Vem sendo, Senhor, agora com a vida do pastor Sobrinho. Usa ele, Pai, em nome de Jesus. Derrama, Pai, a Tua unção poderosa com Teu Espírito Santo sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus. E também, Senhor, blinda nossas mentes, Pai, para que possamos escutar a Tua palavra, o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Quem está cansado, levanta a mão. Rapaz, tem um bocado de gente descansado, viu? Glória a Deus, glória a Deus. A gente sempre espera assim, um comando de uma coisa positiva, né? Eu falei quem está cansado, o pessoal falou, será que eu estou cansado? Levanta a mão, não levanta a mão. Assim, a gente ficou com dúvida aí. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou ao meu coração exatamente há 2 dias atrás. Em uma situação real, e eu gosto quando Deus fala comigo em uma situação real, porque me permite falar de um evangelho vivo, que transforma, que acontece no nosso dia, e eu quero compartilhar com vocês. É uma palavra que está no livro de Provérbios, no capítulo 3. É bem fácil de achar, é logo depois de Provérbios 2. Ficou fácil, não ficou não? Com a dica dessa? Provérbios, capítulo 3. Você acha Salmos, logo depois é Provérbios. Nós vamos ler a partir do 1. Quem achou, diga amém. Então diz assim o texto: Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Pronto, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau. Pensa num texto que quando eu leio eu digo, que manual incrível. E esse texto veio ao meu coração numa situação muito prática. Eu estava com uma pessoa, um amigo muito querido, e ele estava com uma situação que estava perdida. Diga assim, ó, situação perdida. Pronto. Quando a gente pensa numa situação perdida, não tem mais o que fazer. Se está perdida, não tem mais jeito, não tem mais solução. E aí ele conversando comigo, ele me disse, não tem mais recurso que eu possa usar, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu digo, você tem um recurso. E ele tinha um prazo para resolver isso. Já tinha vencido o primeiro prazo, ele tinha um segundo prazo. E o segundo prazo era 10, 15, mais para frente aí. Como nós estamos hoje, dia 8, isso foi uns 3 dias atrás, então nós estávamos lá pelo dia 5, dia 6. E aí eu fiz uma proposta a ele, eu disse assim, eu vou lhe fazer uma proposta. Ele, não, eu já tenho que amanhã fazer isso, depois de amanhã fazer aquilo, se não der certo eu tenho que usar o plano B, o plano C, ele tinha, eu acho que até o plano Z. Aí eu falei assim, vou te fazer uma proposta. Amanhã você vai cancelar toda a sua agenda, você vai cancelar todas as ligações que você quer fazer, todas as pessoas que você acha que podem ajudar, e você, a sua esposa, sua filha e mais as 2 pessoas que estavam conosco, nós vamos orar amanhã de manhã até o meio-dia. Ele olhou para mim e fez, todo mundo crente, viu? Só tinha crente no pacote. Aí ele olhou para mim e fez, irmão, nós não temos tempo, nós temos até o dia tal, e cada dia que a gente perder é um dia a mais que a gente vai ter que correr. Eu digo, se você quiser fazer do seu jeito, é esse aí. Mas há uma palavra clara
que se a gente entregar para quem pode resolver, ele vai resolver. A solução pode até não ser a que você quer, mas que ele vai resolver, ele vai. A proposta é simples: pare uma manhã e a gente vai orar durante uma manhã. E aí, obviamente, como o cenário era um cenário cheio de pessoas crentes, a resposta dele foi: não. Ele disse: não posso não. Eu digo: você entendeu minha proposta? Bora voltar aqui um pouquinho. Minha proposta é a seguinte: você quer resolver no último dia ou você quer resolver amanhã? Aí ele: eu quero resolver logo. Então aceite minha proposta. Aí ele disse: tudo bem, eu vou orar essa noite com a minha esposa, com a minha filha. Você ora lá na sua casa, o outro vai orar na casa, e amanhã a gente se encontra aqui. Tá bom? A gente se encontra aqui 9 horas. Eu digo: tá bom. E aí assim, fomos orar cada um na sua casa para se encontrar de manhã para orar. Só que a gente não conseguiu se encontrar no outro dia de manhã para orar às 9, porque às 8h30 a gente recebeu uma ligação com a solução. Louco isso, né? Ele recebeu uma ligação, ligou para mim, e a pessoa disse assim: vem aqui que está resolvido. Ele nem acreditou muito assim quando ele... Aí ele não podia, aí eu falei: eu vou. Aí eu fui lá e ela disse: ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso. Tem um fato novo que mudou tudo. E aí eu preciso só que vocês tenham paciência para eu explicar. Eu digo: eu tinha até o dia 10 para esperar 1 hora, você tem todo o meu tempo aqui para explicar tudo. Ela explicou e foi tomada uma ação que resolveu a demanda que na noite anterior era impossível de ser resolvida. E aí quando eu vi essa situação acontecer, a gente voltou para se encontrar, todos, cada um no mesmo escritório lá. E aí ele disse assim: irmão, você falou um negócio ontem que eu fiquei em casa sem conseguir dormir, porque eu disse não inicialmente, mas depois eu disse: não, tem que fazer isso mesmo. E aí eu fiquei a noite toda orando e incomodado com aquilo, e eu vi Deus fazer algo extraordinário, que foi dentro do impossível, sem eu precisar fazer nada, sem eu precisar mexer nada, a solução aconteceu. E aí eu fui orar a Deus, e Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Eu fiquei feliz porque hoje a gente já cantou um pedaço dela aqui. A gente cantou aqui no louvor um trecho que diz assim: se o meu corpo errar o caminho, quem lembra? Pronto. A gente cantou isso e a gente leu isso agora há pouco. Porque esse texto ele traz uma referência muito clara de algumas coisas que a gente não pode abrir mão. Ele começa dizendo: não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Se a gente fizesse isso, boa parte das nossas situações estariam resolvidas. Só precisava fazer isso. Mas aí ele diz uma coisa que é um plusinho. Ele fala assim, ó: pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Quem aqui gostaria de ter prosperidade e paz? Agora ninguém teve dúvida, né? Agora todo mundo levantou a mão. Quando eu falei quem estava cansado, teve uma dúvida, mas agora... Ora, se nós queremos prosperidade e paz, o livro de Provérbios está trazendo para nós uma receita bem simples. É a gente guardar os mandamentos no nosso coração e deixar com que eles prolonguem, façam todo o resto. Mas aqui ele não está falando só dos mandamentos que a gente conhece lá, os 10 que estão na Bíblia. Ele está falando de ser direcionado por aquele que redigiu os mandamentos, vamos dizer assim. E aí ele diz assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prendam ao redor do seu pescoço, escrevam na tábua do seu coração. Eu não sei você, mas um negócio enrolado no meu pescoço, eu não vou esquecer durante o dia todo. Experimenta pegar um cordão, pode ser pequeno como for, e coloca no teu pescoço. Em algum momento do dia você vai bater a mão, em algum momento você vai ver. Agora experimenta botar uma melancia. Experimenta botar algo que seja grande e amarrado no seu pescoço. Eu duvido que você se esqueça daquilo. E é isso que o texto está dizendo. Ó, põe de um jeito que você lembre. E às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim: pastor, acabou o dia e eu não li um versículo hoje, eu não consegui ler a palavra, eu não consegui meditar em nada, eu não consegui parar nenhum momento do dia para conversar com Deus. E aqui o que ele está dizendo é o seguinte, assim, ó, pega uma melancia, escreve assim, ó: preciso falar com Deus hoje. E aí pendura, não precisa nem ser uma melancia grande não, pode ser um melão, pronto. Talvez a melancia seja difícil de você carregar. Um melão, escreve lá. E aí você só tira quando você falar com ele. Será que você vai chegar no final do dia e vai dizer: rapaz, olhei o dia todo para esse melão aqui e não falei com Deus? É pouco provável, não é?
Mas vai chegar um momento que você vai fazer isso com tanta naturalidade que você não vai precisar mais carregar o melão, porque ele faz uma segunda proposta. É pendure no pescoço e grave aonde? No seu coração. E é por isso que o texto não diz grave no seu coração e pendure no pescoço. Ele diz pendure no pescoço. É uma referência para que você lembre. Depois é grave no coração, para que você não precise da referência para te lembrar. Só que a gente, não, eu, né? Porque vocês são santos, eu muitas vezes terminei o dia pensando em botar o melão no pescoço. Pensei na cor do melão, no tamanho, no mercado que eu ia comprar, mas não comprei. Aí quando terminou o dia, já tinha passado. E o que ele está falando é grave no coração para que você não termine o dia sem ter como orientação esses mandamentos. E ele diz, e aí o que é que ele está propondo? Ele está dizendo que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Eu e você, seguidores de Cristo, precisamos ter essas duas coisas bem claras. O amor e a fidelidade. E a gente às vezes não tem a fidelidade nem para comprar o melão, quanto mais para pendurá-lo. E ele está falando, o amor e a fidelidade precisam ser características suas marcantes, precisam estar cravadas no seu coração, e só vai estar se as pessoas que estão ao seu redor perceberem isso. E as pessoas que estão ao seu redor percebem que você ama, quando você tem atos que revelam esse amor. Ninguém ama teoricamente, ninguém ama só pelo conceito. E aí ele diz, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Quem gostaria de ter o favor de Deus? E dos homens? Poxa, alguém baixou a mão, eu queria também. Eu não quero que ele seja o único favor que eu tenho, mas se eu puder ter. O texto diz, o favor dos homens e de Deus. Não há crime em ter favor de Deus, só quando você abre mão do favor de Deus, de ter favor dos homens. Só quando você abre mão do favor de Deus. E aí ele diz assim, ó, agora veja como é um manual incrível e simples de fazer, e a gente aqui complica. Ele diz, então você terá o favor de Deus e dos homens. Então o quê? Se você fizer o que ele propôs antes, que é prender ao redor do pescoço e escrever nas tábuas do coração o amor e a fidelidade. Se a gente fizer isso, agora pensa você, não precisa dizer para mim não. Se você tivesse o favor de Deus e o favor dos homens direcionados para você, boa parte dos seus problemas não estariam resolvidos? Se o favor de Deus estivesse com você, boa parte dos problemas não estariam resolvidos? Então, se eles não estão resolvidos, de repente não está faltando o favor de Deus? Se está faltando o favor de Deus, está faltando aquilo que gera o favor de Deus. O amor e a fidelidade, que para você lembrar precisa do melão. Você nunca mais vai esquecer. Quando você ver um melão agora no mercado, vocês vão dizer, caramba, não falei com Deus hoje. Escolha uma outra fruta se você não gosta de melão. Eu, por exemplo, não gosto de melão. Não amarraria um melão no meu pescoço, que eu não gosto. Mas também não adianta amarrar uma uva. A não ser que o cordão seja bem grande pela uva ficar batendo em você quando você anda assim. Aí você vai lembrar, senão não adianta. E aí ele diz assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Algumas versões dizem, Ele guiará, orientará a sua vereda. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Foi este trecho que me veio ao coração quando aconteceu a história que eu comecei aqui contando hoje. Porque naquele momento não havia nada, absolutamente nada do que fazer. Todos os recursos já tinham sido utilizados, todas as ferramentas, todas as pessoas que podiam ajudar, tudo já tinha sido feito. E aí o Senhor falou ao meu coração, ó, presta atenção, confie em mim, de todo o seu coração, não se apoie nesses negócios que vocês estão pensando aí, nas estratégias, nas soluções que vocês conseguem enxergar. Vocês não conseguem enxergar tudo? Quem consegue enxergar tudo sou eu. Aí foi quando eu falei para ele, ó, para amanhã e nós vamos orar. E durante a manhã, eu propus só amanhã, viu? Nem propus o dia todo. Falei, nós vamos orar até o meio-dia. E antes que a gente fizesse isso, a solução chegou. E aí o texto diz, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aqui o texto está dizendo o seguinte, que se eu reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, Ele vai endireitar as minhas veredas. Então ele está partindo do pressuposto que tem algum caminho, alguma direção, alguma coisa que eu estou tomando que está fora do lugar. Porque se não tivesse, eu seria perfeito. Então, quem aqui tem alguma coisa que considera que está fora do lugar que gostaria que Jesus endireitasse? Vou até levantar as duas mãos. Mas o texto está dizendo que para ele endireitar suas veredas e os seus caminhos, você precisa fazer uma coisa, que é não se apoiar
no seu próprio entendimento e confiar no Senhor de todo o coração. Está claro? Alguém não entendeu isso? Confiar no Senhor e não se apoiar no próprio entendimento? Tem alguém que não entendeu isso? Pronto. Então, a partir de hoje, ninguém mais tem desculpa para que os caminhos não sejam endireitados. Você só precisa sair daqui hoje entregando e confiando tudo a Deus e não confiando absolutamente nada no seu braço, no seu entendimento. Você pode ser expert no que você quiser, pode ter estudado em 10.000 faculdades, pode ser conhecedor do assunto que você precisa resolver em qualquer nível. Você nunca será mais capacitado para resolver do que aquele que fez você. Mas isso é tão prático e tão claro e tão óbvio que a gente não faz, porque nós somos especialistas em complicar. Se for fácil demais, parece que não tem graça, né? O texto está dizendo, confie no Senhor e abra mão do que você acha que é. O que eu e você achamos que é pode parecer até lógico, pode ser até bom, mas o que o texto está dizendo é, não importa. Confie no Senhor que Ele vai endireitar, na minha versão está endireitar, mas em algumas versões está conduzir, orientar as veredas. E aí ele diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Aí, quando ele falou isso, eu vi a situação que estava acontecendo. Porque naquele momento ali, o grupo, com extrema boa vontade, estava dizendo que estava finalizado, que não tinha mais jeito. Porque segundo a sabedoria que a gente tinha e o conhecimento que a gente tinha, não estava mais jeito mesmo. A gente estava todo mundo sendo sábio segundo os nossos olhos. Quando um olhava para o outro, dizia, o que tinha que ser feito já foi feito. Porque a gente ficou naquela assim, será que a gente esqueceu de fazer alguma coisa? Será que tem algo que a gente ainda pode fazer? A gente começou a pensar. E aí um ia dizendo para o outro, não, isso aqui a gente fez, isso aqui a gente fez. A gente estava com uma sabedoria espetacular que ia levar a gente para a derrota. Ia levar a gente para a derrota, porque a gente ia terminar e ia dizer assim, não, tentamos, mas não conseguimos. Quem aqui já tentou alguma coisa e no final não conseguiu? Levantar a mão. Mas no momento que a gente entendeu que não era mais para a gente fazer do nosso jeito, mas sim fazer com que o Senhor da nossa vida, porque os cinco que estavam lá eram declaradamente cristãos. Nós não estávamos numa reunião para pregar o evangelho para alguém se converter, era uma reunião de gente crente. Então, para nós, em algum momento ficou claro o que a gente tinha que fazer, mas depois a gente refletindo, a gente pensou, por que a gente não fez isso 5 dias atrás? Por que a gente foi sofrer no último dia? Por que a gente, ou perto do último dia, por que a gente não fez 5 dias atrás? E a gente começou a refletir. E aí a gente tem aquela sensação de que a gente está entregando tudo a Deus, mas na verdade quando a gente vai perceber, e aí eu estou falando de mim, se isso serve para você, receba, se não serve, não se ofenda, eu estou falando de mim, e muitas vezes a gente acha que está fazendo o que Deus quer que a gente faça, porque o que está acontecendo parece bom. Aí parece que está dando certo, aí a gente, isso aqui é de Deus. Aí eu encontrei uma pessoa que chegou em um determinado momento na reunião e ele falou algo que, naquele momento ali o pessoal riu, mas depois foi assim. Ele estava falando, né, uma das pessoas que estavam com a gente, ele estava falando de como Deus agia na vida dele e resolvia os problemas dele. E ele contou um problema para nós que Deus resolveu. E o problema foi o seguinte, eu vou contar e vocês dizem se foi Deus ou não. Ele contou assim, ele disse, eu estava pedindo muito a Deus para comprar um carro. É a pessoa dizendo a gente. E aí eu vi um carro. Era um carro X. Eu não vou dizer, porque se ele estiver assistindo, ele vai saber que é ele, né? Aí ele fez assim, aí eu vi o carro X. E aí quando eu olhei, eu vi a placa do carro. Aí ele disse, é aquele carro que vai ser meu. Aí ele disse assim para a gente, aí irmão, eu peguei a placa do carro, joguei a milhar. Ele contou assim mesmo. Eu peguei a placa do carro, joguei a milhar, no dia seguinte deu na cabeça, e eu ganhei o dinheiro de comprar o carro. Diga aí se foi Deus ou se não foi Deus. Aí todo mundo, um olhando para o outro, né? Tipo assim, eu conto ou você conta? E aí ficou aquele... Mas assim, não sei se na inocência é a palavra, mas assim, no conhecimento que ele tinha, a forma como ele enxergava Deus, ele achou que Deus deu a ele a milhar para ele jogar lá no jogo do bicho, deve ser do jogo do bicho, né? Aí ele disse que jogou e deu o valor do carro. Na cabeça dele, Deus o abençoou. E aí ele ficou todo animado, só que ele percebeu que ninguém se animou, assim, a gente não... Só ele se animou. Aí uma das pessoas que estava comigo disse assim, eu olhei para ele
para o meu amigo, e ele entendeu o meu olhar, e ele virou para mim e falou assim, não se preocupe, eu vou falar com ele depois. Porque ele não era meu amigo, a pessoa era amigo dele. Aí eu olhei para ele com um olhar de, você já sabe, né, que você tem que falar com ele aí. Aí ele olhou e disse, não se preocupe, eu vou falar com ele. Mas naquele momento que ele foi lá contar a história, ele presenciou a solução do que tinha acontecido. Ele viu o que tinha acontecido. Então eu creio que Deus trouxe ele para lá, não para contar isso para a gente, mas para que ele presenciasse a solução da situação. E ele visse que há um Deus que estava ali conosco, que pode mais do que alguém que diz a ele a placa para jogar na milhar. Quem está entendendo, diga amém. Depois ele vai saber quem foi que disse a placa, mas agora, naquele momento ali, ele achou que era Deus, massa, que ele ficasse achando até o momento depois que eles conversassem. Então, muitas vezes eu e você passamos muito perto disso, às vezes até fazemos coisa parecida. Não, isso aqui foi Deus que me abençoou. Aí a gente quer uma coisa, e aí às vezes alguém perde para que a gente ganhe, e a gente fala assim, foi Deus. Às vezes não necessariamente. Quando a gente entrega nos caminhos do Senhor e deixa nas mãos dele, a gente sente paz quando a gente recebe a vitória. Vitória sem paz é para desconfiar. Então o que ele está dizendo aqui é, não seja sábio segundo os seus olhos, ou seja, se parecer para você bom, mas se só parecer para você, não parecer diante da palavra, não parecer diante de Deus, sai de baixo. Só que é muito fácil a gente dizer aqui na teoria, né? Quando a gente fala aqui na teoria. Aí você vai dizer, pastor, porque não foi para o senhor que ele revelou a placa? Eu digo, podia revelar, eu não jogo. Ele podia revelar como fosse a placa. Eu creio de verdade no que eu vou dizer agora, eu creio até que se você estiver orando, por exemplo, por um carro, a sua casa toca amanhã a campainha e alguém chega e diz assim, Deus mandou eu te entregar esse carro. Eu creio nisso, quem crê, diga amém. Eu já vi acontecer, então eu creio. Eu creio antes de ver, mas eu já vi acontecer. Então eu creio que a pessoa pode chegar e dizer assim, Vandir, tome aqui, Deus mandou lhe dar meu carro. Aí eu também, podia ser um amém, mas eu entendi que você recebeu. Pá. Ora, se eu creio que Deus pode fazer um estranho ou até um conhecido chegar na sua casa e te entregar um carro, eu preciso ter tranquilidade para crer em coisas até mais difíceis do que essa, ou mais fáceis. O que eu não posso crer é que toda solução que vem, que eu não posso explicar que foi eu, seja de Deus. E foi isso que a gente viu anteontem. Aí ele diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Rapaz, quando eu li isso, eu falei, poxa, se eu não for sábio aos meus olhos, eu vou obviamente entregar a Deus. E se eu for entregar a Deus, por que o autor diz, ele me orienta a entregar e depois ele fala, tema o Senhor e evite o mal. Ora, se eu estou entregando a Deus, obviamente, faz sentido para mim que se eu estou entregando é porque eu tenho temor. Por que ele ressalta isso? Por que ele destaca isso? Ele fala, não seja sábio segundo os seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. É porque muitas vezes nós fingimos que entregamos a Deus. Sabe aquela coisa que você fala assim, Senhor, eu não consigo mais, mas eu preciso que o Senhor ajude, e aí você passa dia por dia tentando ajudar Deus a resolver? Quem já tentou ajudar Deus a resolver? Olha aí. E aqui o que ele está dizendo é o seguinte, de uma forma muito clara. Tema o Senhor, portanto, não é temer no sentido de ter medo, mas temer no sentido de entender que Ele é soberano na sua vida e de que Ele é maior do que você. E aí ele diz, evite o mal. Porque se verdadeiramente houver temor, não há a presença do mal. Se você entrega a Deus e fica tentando ajudar a Deus, o mal fica ali no seu ouvido, faça desse jeito, faça daquele outro jeito. Sabe aqueles desenhos animados que fica o diabinho e o... Aí o diabinho fica, faça desse jeito que vai dar certo. Se você não teme a Deus, você vai fazer o que parece lógico. E se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver dezenas ou centenas de casos que foram resolvidos do jeito mais ilógico possível. Parece lógico, às vezes, a gente ir por um caminho, mas o que ele está dizendo é que se a gente entregar a Deus, Ele vai endireitar as nossas veredas. E aquele caminho que aos nossos olhos parece bom, mas verdadeiramente é torto, vai ser endireitado por aquele que conhece o final do caminho. É tão óbvio para mim que é bom entregar para aquele que conhece o final do caminho, porque ele já conhece o caminho, que às vezes eu não entendo porque que eu e você não entregamos.
A gente tem um objetivo, a gente quer uma solução, e aí Deus faz assim, ó, sai daqui e vai para ali. Aí a gente acha que tem que sair daqui e ir para ali, mas às vezes Ele quer que a gente vá por ali, às vezes quer que vá por aqui. A pergunta é simples, Deus, por onde é que o Senhor quer que eu vá? E aí Ele pode te dizer, ó, vá por aqui, na terceira fila você entra ali, na quarta fila você entra ali. Não vai fazer sentido para você, porque o mais rápido é ir aqui direto. Mas quem disse que tem que fazer sentido? Tem que estar só alinhado com o que Deus quer. É isso que o texto está dizendo. Não precisa fazer sentido para você. Precisa estar alinhado com o propósito dele. Aí ele diz assim, não seja sábio segundo os seus próprios olhos, teme o Senhor e evite o mal. Aí ele diz, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Eu comecei perguntando quem estava cansado. Vou perguntar agora, quem está sentindo que os ossos precisavam de um vigorzinho melhor? Eita, foi mais do que quem estava cansado, hein? Eu contei rapidamente aqui. Não, brincadeira, eu não contei não, mas pareceu mais gente. Quem está com aquela sensação assim de que os ossos estão cansados? No interior o pessoal fala assim, os ossos estão cansados, né? Às vezes está associado à velhice, mas nem tanto. Às vezes está associado a gente se sentir cansado mesmo. E aí ele dá uma solução. Quem gostaria de ter mais saúde, estar mais vivo, com mais energia? Levanta a mão. Olha, agora teve até um... O que é que o texto está dizendo? Olha o que o texto está dizendo. Seja sábio, não aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. E é uma recompensa para esse comportamento. Se você quer ter mais saúde e quer ter vigor nos seus ossos, você precisa não ser sábio segundo os seus olhos, temer o Senhor e evitar o mal. É algo que está prometido no texto para quem fizer essas coisas. A gente lê, tem um entendimento, mas na hora de fazer, porque desejar ter mais saúde é fácil, difícil é temer o Senhor e evitar o mal. E o Evangelho não é feito das partes fáceis. Viver o Evangelho não é entendê-lo e praticá-lo. E a gente sabe que praticar é a parte mais difícil, mas não estava escrito também em lugar nenhum que seria fácil. Não estava escrito em lugar nenhum que era só a gente entender, ou só frequentar a igreja, ou só estar conectado. Não, tem a parte difícil. E a parte difícil é que gera o resultado. E isso é tão claro que se você estiver no seu trabalho e o seu chefe ou sua chefe disser para você algo que é pesado de fazer, mas que te dá o resultado que você quer. Por exemplo, se você fizer tal coisa, você vai ter um bônus, você vai ter férias, você vai ter qualquer coisa, seja lá o que for que o seu chefe quiser lhe dar. E você olha e fala assim, rapaz, isso aqui não é uma missão fácil não, essa missão aqui é barril, como diz aqui na Bahia. Mas você vai olhar para a missão e vai fazer o que precisa ser feito para conquistar o resultado. Se for um bônus, se for dinheiro, se for férias, se for uma viagem, seja lá o que for. Você não vai medir esforço, você vai rodar mais, você vai trabalhar mais, 8 horas, você vai trabalhar 10. Se precisar visitar 10 pessoas, você vai visitar 15. Você vai fazer o que precisa porque você quer alcançar o resultado. Quem concorda, diga amém. Pronto. Aí a analogia é simples. Qual é o resultado que deve ser desejado por nós cristãos? Nós cristãos precisamos desejar do fundo do nosso coração ser salvo e estar com Deus na eternidade. Sim ou não? Pronto. Para fazer isso é fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Não, é simples, mas não é fácil. É simples, a gente sabe o que tem que fazer, mas não é fácil. Mas por que no nosso trabalho a gente se empenha horas a mais, faz coisas a mais para ter um resultado que a gente vai perder daqui a pouco, e a gente não se empenha no nosso dia a dia para ter um resultado a mais extraordinário para a eternidade? Porque quando a gente olha, naquele momento a gente sempre tem a sensação que a gente tem mais tempo. Se o chefe disser assim, ó, em 3 dias você tem que me entregar o resultado, você vai trabalhar para entregar em 2, para ser o melhor. Mas quando se trata do Evangelho, a gente sempre pensa que é quando a gente for mais velho, que a gente tem mais tempo, a gente não determina que é amanhã. Se a gente pensar que o nosso resultado com o Evangelho é amanhã, todos os dias a gente vai dar o nosso melhor. Aí o resultado não vai vir, a gente diz, não, é amanhã. Aí a gente dá o melhor de novo, aí não vem, a gente diz, não, é amanhã. A gente dá o melhor de novo. Só que isso dá trabalho. E aí a gente faz o quê? A gente dá o melhor 2 vezes por semana e espera que a gente não morra para dar tempo da próxima semana chegar e a gente dá o melhor de novo. Não é assim que a gente faz? A gente fica lendo salmos, lendo provérbios, lendo o texto bíblico, entendendo o que tem que fazer, mas na hora de fazer, a gente é especialista, especialista em gerar desculpa. E aí ele diz assim,
Está até grifado aqui na minha Bíblia. Ele diz assim: honre ao Senhor com os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Tem gente que usa esse versículo para te amarrar a uma obrigação de dizimar e ofertar. Eu já vi pregadores usando esse versículo para dizer, está vendo? Se você honrar com todos os seus recursos, é com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos, aí há toda uma pregação sobre as primícias, que fala, os primeiros frutos das suas plantações e os seus celeiros ficarão plenamente cheios. A palavra-chave aqui não é todos os seus recursos, a palavra-chave é honrar o Senhor. Eu tive dificuldade com isso uma vez na minha vida, vou confessar a vocês. Eu já tive dificuldade com isso em algum momento da minha caminhada cristã, porque eu tinha, principalmente quando eu me converti logo, eu tinha todas as dúvidas que alguém tem, que era assim, dizimar sobre um valor pequeno é fácil, dizimar sobre um valor alto é difícil. Quem concorda, diga amém. Você ganha R$100, você tira R$10, você dizima, mas você ganha 1 milhão. Você está pronto para dizimar 100 mil? Quem gostaria de ganhar 1 milhão? Por isso que você não ganha. Sabe o que vai acontecer se você ganhar 1 milhão? Você vai abandonar a igreja e vai abandonar Jesus. Porque para você é difícil dizimar sobre 1 milhão. Aí vem o final do ano, vem a Mega Sena da virada, aí você vê lá, 500 milhões, sei lá, 300 milhões, aí você fala, se eu ganhar, eu já vi crente dizer assim, eu já disse, por isso que eu sei que o crente disse, se eu ganhar 200 milhões na Mega Sena da virada, vai 20 milhões para a igreja, aí a igreja vai fazer isso, aquilo, aí vai ter 1 milhão que eu vou doar naquela igreja tal, aí vai ter 1 milhão que eu vou ajudar o pastor tal, não sei de onde, vai ter 1 milhão que eu vou fazer não sei o quê, aí vai ficar não sei quantos milhões para mim, aí eu vou viajar, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê. O último plano da sua lista é como você vai abrir mão de alguma coisa para o evangelho. É o último plano, se der tempo. Você vai viajar, você vai fazer um bocado de coisa, vai comprar carro, se der tempo. Aí o que é que Deus faz? Não posso dar, porque se eu der, sai da minha presença. E eu tinha muita dificuldade porque eu dizia assim, lá no começo, eu dizia, e se eu ofertar e a igreja não usar o recurso direito? Aí vinha alguém e dizia, isso não é problema seu não. Se a igreja não usar, é ele que vai pagar lá com Deus o negócio. Aí vinha outro e dizia, é problema seu sim. Porque você sabe que a igreja não usa o recurso direito e você dá, você é cúmplice. Aí a cabeça do crente ficava, e agora? O que é que eu faço? Aí eu entendi que eu não tinha que ouvir nenhuma dessas orientações, porque o texto não me manda ouvir todo mundo dizer escolher um. O texto me diz honrar o Senhor. Aí eu comecei a perguntar a quem seria honrado. Senhor, como é que eu faço? Aí Deus começou a me mostrar textos que começaram a me deixar tranquilo em relação a isso. Mas ainda assim eu comecei a viver a dificuldade prática, que era assim, vocês não passam por isso, que nunca passaram por isso com certeza. Eu ia sair para a rua, aí eu abria o aplicativo do celular, aí eu abria a conta, tinha lá R$ 6,72. Vocês não passam por isso, porque a conta de vocês está cheia. Aí alguém dizia assim, vou fazer uma transferência para você aí. Aí a transferência era de R$8. Aí eu somava 8 mais 6, aí dizia, rapaz, receber 8. Eu tenho que dizimar 80 centavos. Aí eu dizia, na minha cabeça, 80 centavos, 80 centavos. Quando chegar lá no final do mês, eu vou juntar com tudo que aconteceu durante o mês e vou... Só que 3 dias depois, meu amigo, ninguém lembrava de nada. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a dizimar e a ofertar na hora. Aí começou a aparecer assim, um bocado de transferência de R$1 e pouco. Acho que o pessoal que cuida do financeiro da igreja aí deve ter um bocadinho. Aí tem assim, transferência de 59 centavos. Aí transferência de R$12. Por quê? Porque não faz a mesma diferença alguma eu fazer na hora ou eu fazer no final. Só que se eu fizer no final eu esqueço. Eu não quero esquecer, porque eu quero honrar aquele que me fez o recurso chegar. Aí eu comecei a fazer todo dia. Enquanto o Pix for de graça, eu vou continuar fazendo assim. Enquanto não me cobrar. Porque o texto diz, honre
o Senhor com todos os seus recursos. Não é com o recurso que você lembrar, não é com o recurso que der para fazer, é com todos os seus recursos. Eu estou numa pegada que se alguém me der um pedaço de bolo, eu olho assim e falo assim, quanto é 10% do pedaço de bolo aqui? É capaz de eu trazer o 10% do pedaço de bolo. Porque eu quero honrar aquele que me faz chegar todos os dias, aquilo que me faz sustentar a minha família, caminhar. Eu não acho que se eu não fizer eu irei para o inferno, mas eu quero honrar, a honra para mim não é uma obrigação, eu não faço com medo de ser punido. E você precisa começar a perder o medo de Deus, porque Ele não quer te punir, Ele quer te honrar. Ele só vai te punir com aquilo que você faz que vai de encontro a Ele vai te punir. Porque essa conversa desse Deus amor, não estou conseguindo encontrar muito na Bíblia não, eu só encontro esse Deus que é amor e que é justiça. É por isso que o acesso ao céu é limitado, é para alguns e a porta é estreita. Porque se fosse para você entrar de qualquer jeito, do jeito que você acha que é, não teria tantos requisitos. E aí ele finaliza dizendo, todas as suas plantações, ele diz, e os seus celeiros, aí aqui é uma condição, porque perceba como Deus é justo no que Ele faz. O que é que Ele exige? Ele exige que você honre com tudo. Não é assim? E para que você honre com tudo, Ele te promete honrar você também em tudo. Ele não diz assim, me dê seu tudo que eu vou lhe dar um pouquinho, não. Ele fala, ó, todos os primeiros frutos de todas as suas plantações, e há uma recompensa para isso. Ele diz, e os seus celeiros, ele não diz os seus maiores, os seus melhores, ele fala os seus, são todos. E ele diz, ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui ele não está te incentivando a tomar vinho não, aqui ele está falando de prosperidade. Aqui ele está falando de não te faltar nada, e não necessariamente é dinheiro, porque nos dias de hoje, não há prosperidade melhor do que ter, por exemplo, a sua família aos pés do Senhor. Quem aqui tem um parente que não é cristão, sabe do que eu estou falando. Quão incrível seria ter esse parente aos pés do Senhor. Prosperidade é você acordar de manhã, saber que você está vivo, está saudável, que a sua família está aos pés do Senhor, que o seu dia vai ser na presença dEle, que no final do dia Ele vai se manifestar para você ou durante o dia, e que no final do dia você vai ter a possibilidade de viver tudo isso de novo com Ele. Porque o oposto também é verdadeiro. O contrário da prosperidade, a tristeza profunda, é você saber que você vai estar afastado dEle para sempre. Mas o que é que o mundo prega aí? É que a prosperidade é dinheiro. Eu não sou contra você ser próspero financeiramente, não. Eu oro até para que aconteça. Eu quero que aconteça comigo também. Não tenho nenhum problema com dinheiro. Mas se a gente só buscar isso, a gente vai esquecer de todo o resto que a gente leu nesse texto hoje. O texto começa dizendo para a gente guardar os mandamentos de um jeito que a gente não esqueça. Lembra do melão? Para você ficar com ele na cabeça aí. Primeiro no pescoço, viu? O melão não pode ficar na cabeça, não, no pescoço. E gravar o mandamento no coração. Então o texto começa nos dizendo, isso que eu estou ensinando a você, grave de um jeito que você lembre todo dia. Não fique lembrando de vez em quando a situação estiver ruim, não. É todo dia. Depois ele falou, ó, o amor e a fidelidade precisam andar juntos, de um jeito que você lembre deles. Aí ele diz, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Se você estiver fazendo uma das coisas anteriores que eu falei aqui, baseado no seu entendimento, também vai dar errado. O que ele está propondo é, faça se houver no seu coração a clareza da direção de Deus para fazer. Você sabia que tem crente que tem dificuldade para amar? Tem crente que tem dificuldade para perdoar, tem crente que tem dificuldade para partilhar, para dividir. Então, partilhar, não estou falando daquele caso quando a gente é criança que a mãe vai dividir o suco e a gente bota o copo um do lado do outro com o irmão para ver se tem mais. Quem já fez isso? Misericórdia, eu fiz. A mãe dá o suco para um e para outro, você bota do lado assim, ó. E aí, quando tem um pouquinho mais, você pega e pinga do outro para ficar igual. Quem já fez isso? Misericórdia. O que a gente está falando, criança faz, não faz? O que a gente está falando é assim, ó, se você tiver o suco, você dividir com todo mundo que tem açúcar, até que todos tenham bebido suco. Partilhar é isso, não é partilhar, não é você dizer, meu Deus, estou com o meu suco aqui, tem um bocado de irmão aqui, não vou nem abrir agora, porque se eu abrir, ó, tem gente que já fez isso, hein? Comprou o biscoito, ficou com medo de abrir o biscoito, porque tinha muita gente, deixou para abrir em casa. Olha aí, estou lendo nos rostos, hein? Quando você for pai e tiver filho, você vai saber o que é isso. Só um pai sabe o poder de comer um biscoito escondido, né? E aí ele diz,
Honre ao Senhor com todos os seus recursos. O que ele está dizendo é assim, ó, recurso aqui não leia só dinheiro. Ó, tem um bocado de pai aí que está comendo biscoito escondido, hein? Vi a risadinha daqui. O que ele está falando é, com todos os seus recursos, se for financeiro, se for emocional, se for espiritual, se for físico, com todos os seus recursos, honre a Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai honrar todas as suas demandas. O problema é que eu e você estamos honrando a Deus com o que sobra e estamos querendo de Deus que Ele priorize todas as nossas coisas. E nesse exemplo que eu comecei contando, e eu vou terminar com isso, naquele instante, observe, não era o nosso coração, mas naquele instante, faltou decidir honrar a Deus com tudo que a gente tinha. Mas em algum momento, o estalo veio. E quando o estalo veio, a solução veio. O que é que isso me ensina? É que não importa como você chegou aqui hoje ou como você está fazendo. Se você entender e a partir de agora, você tiver o estalo de entregar a Deus, é a partir de agora que Ele começa a fazer tudo na sua vida. Fique de pé. Eu quero orar com você por isso. Muitas vezes a gente se acostuma a ler na Bíblia o milagre ou milagres e a gente acha que não acontece mais ou não acontece com a gente. Se você conhece alguém que não está enxergando, que não está andando, que está doente, a Bíblia diz que se você impor a mão sobre ele e falar em nome de Jesus, ele será curado. Quem acredita nisso, levante a mão. Levanta bem alto, o máximo que puder. Fica com a mão bem alta. Agora permanece com a mão levantada. Se alguém chegar aqui na frente doente agora, quem tem coragem de vir orar para a pessoa ser curada? Rapaz, baixa a mão. Tem alguém conosco aqui que esteja doente e deseja receber uma oração e ser curado agora? Venha cá na frente. Nós falamos hoje sobre entregar tudo ao Senhor e Ele fazer o que tem feito, não foi assim? Nós vamos entregar ao Senhor a situação de saúde dessas pessoas. Não vai ser ninguém que está aqui, não vai ser nenhum de nós, não vai ser nenhum pastor, não vai ser ninguém, vai ser Jesus operando nesse lugar. Quem crê, diga amém. Quem crê que pode impor a mão sobre essas pessoas no nome de Jesus e eles serem curados? Levante a mão. Você que levantou a mão e se sentir à vontade, vem aqui na frente. É você que vai orar por eles. Você não crê? Está falando da boca para fora ou crê? Se você crê, venha. Se sinta à vontade, venha. Hã? Quem se sentir à vontade, vem aqui na frente. Quem não se sentir, levante a mão daí. Só tenha cuidado para você não vir aqui na frente, porque você não está com dúvida. Mas se você não tiver dúvida, levante a mão daí. Tem gente chegando. Dos que chegaram, quem quer fazer a oração para eles serem curados? Só não vale os pastores. Porque se for os pastores, vocês vão dizer que foi o pastor. Quem que veio aqui na frente quer fazer a oração? Pode. Quem mais? Nós temos pessoas aqui sem gente para orar. Dos que vieram aqui na frente, escolha uma pessoa, põe a mão sobre ela, ore, e essas pessoas serão curadas. Se você não crê, eu não venho não. Tem alguém sem? Esses dois aqui, ó, eles vieram juntos. Alguém ore por eles. Não, mas ele veio com ela, junto. Alguém que não seja um deles dois, ore com ele aqui. Ficou alguma dúvida na pergunta que eu fiz? Porque eu fiz a pergunta, um monte de gente levantou a mão. Depois eu fiz vir aqui na frente, um monte de gente veio. Ore por essas pessoas. Você que está aí, interceda, levante a mão. Se você não acredita, fique atento. Nós estamos entregando na mão de Deus agora a responsabilidade pela cura dessas pessoas. Nós não sabemos o que elas têm, mas o Senhor sabe. Não será nem o pregador, nem os pastores, nem a intercessão, nem ninguém, nem ministro, nem diácono, nem ninguém dessa igreja. É o poder de Jesus operando nesse lugar. Nós estamos seguindo o conselho de sabedoria de Provérbios, de entregar a Deus o poder dele realizar e fazer as coisas que a gente não consegue fazer. Essas pessoas estão sendo curadas agora no poder do nome de Jesus. Essas pessoas testemunharão que o problema de saúde que elas tiveram foi até esse momento aqui
Se elas crerem, elas receberão agora a cura da parte de Jesus, porque Ele promete e Ele cumpre. Se você ainda quiser vir, venha. Nós não conhecemos nenhuma das enfermidades aqui declaradas, mas o Senhor confere e conhece. Pessoas serão restauradas de dores físicas, de situações físicas. Há pessoas também aqui com doenças relacionadas à área espiritual. Serão curadas na mesma proporção que crerem. Serão curadas na mesma proporção que deixarem o Senhor Jesus curá-las. Volto a dizer, não é nenhum de nós, é o poder do nome de Jesus na vida delas. Elas serão curadas. Agora, se você está aqui conosco também, a oração continua, não pare. Se você está aqui também, você está tendo dificuldade de entregar o comando das suas coisas para Deus, para que Ele controle as suas, endireite as suas veredas, vem aqui também, nós queremos orar por você. Não há mérito nenhum em você ser um bom condutor rumo ao abismo. É melhor que você reconheça que não é um bom condutor e permita que Jesus ajuste o caminho. Não há mérito nenhum em você ter carteira D e cair no abismo. Agora imagine se o volume da nossa oração ou a intensidade do nosso coração for o motivo que atrai Jesus. Como eu e você temos orado, a intensidade, o tempo dedicado está atraindo Jesus ou a gente está chamando Ele só para resolver a nossa lista? Tem vidas sendo transformadas aqui, e se isso não alegra você, tem algo errado. Se não te alegra a possibilidade de presenciar Jesus curando pessoas, tem algo errado. Você pode estar vindo para a igreja todo dia, você pode vir para todos os ministérios e reuniões, mas se a possibilidade de estar num ambiente onde Jesus está operando um milagre não te faz estremecer os seus ossos, tem algo errado. Cadê pastor Albérico? Vem cá, pastor. Nós vamos encerrar com isso. Aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui embaixo. Eu não sei se está funcionando aqui. Eu vou encerrar com isso. Eu queria que o senhor orasse por eles, por ela. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui está a tua filha, Senhor. Deus, eu não conheço, não sei o que ela tem e por qual motivo ela estará aqui na frente. Mas de uma coisa eu sei, Tu és poderoso para curar, Tu és poderoso para libertar. Tu é poderoso, Deus, para lançar por terra tudo aquilo que tem impedido o caminhar dessa mulher. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a enfermidade do alto do pé, a planta do pé, do alto da cabeça desta mulher, Senhor. Em nome de Jesus. Lance por terra agora todo o mal que foi lançado contra esta vida. Liberta era para a glória do teu santo nome, Senhor. Pois está escrito na tua palavra que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Pai, é crendo nesta palavra que eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda enfermidade saia. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor aí. Vá voltando para o seu lugar.